Se você acompanha os quadrinhos da Marvel, já viu que o Capitão América agora é um vilão. Ou seja, durante toda a história do Capitão América, na verdade, ele era um agente da Hydra. Se ele vai continuar vilão, a gente não sabe, tem que esperar o fim da saga Secret Empire pra ver, mas a gente se inspirou nesse caso pra contar aqui no Melista 7 maiores viradas de casaca, de heróis que viraram vilões e também de vilões que viraram heróis. Na posição de número 7, a gente começa uma lista com o Bucky. Aproveitando que tá falando de Capitão América, vamos falar do eterno parceiro dele, o Bucky, que deu umas belas viradas de lado aí ao longo de sua história. O Bucky começou como herói, ele era o ajudante do Capitão América quando os dois enfrentavam as forças da Hydra e do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da guerra acabar, o Bucky foi dado como morto em uma operação, só que na verdade ele não tinha morrido. Assim como o Capitão América também desapareceu e depois foi encontrado pelos americanos, o Bucky foi achado pelos soviéticos. Com isso, ele sofreu uma extensa lavagem cerebral e também ganhou seus poderes e se transformou no Soldado Invernal. Até aqui não muda muito em relação à história dele do cinema. Já nos quadrinhos, o Soldado Invernal também conta com uma virada bem interessante, porque ele acaba se tornando o próprio Capitão América. Isso acontece um pouco depois da Guerra Civil, quando o Steve Rogers é morto. Nessa época, o Bucky já recobrou as memórias dele, ou seja, ele sabe que é amigo do Steve Rogers e ele decide honrar a memória do seu amigo, assumindo o manto do Capitão América e o escudo também. Coincidence? I think not! Eventualmente, o Bucky tem a sua identidade exposta e quando as pessoas descobrem que, na verdade, o Capitão América era um ex-soldado soviético, ele volta a ser o Soldado Invernal. Na sexta posição, a gente tem uma das viradas de casaca mais controversas de todos os super-heróis. Estamos falando aqui do Lanterna Verde. Green Lantern can do anything. Meu amigo, Lanterna Verde já virou vilão. Isso aconteceu na década de 90, quando a DC quis trocar a identidade do Lanterna Verde, colocando um novo cara no manto do herói. Aí o Hal Jordan acabou se tornando um vilão como consequência de coisas muito ruins que aconteceram com ele. Primeiro, a cidade dele foi destruída, ele ficou bem loucão, decidiu reconstruir a cidade dele com os poderes, mas com isso ele acabou esgotando a energia do próprio anel. Os Guardiões do Universo, que são os chefes dos Lanternas Verdes, não ficaram muito felizes com essa história e chamaram ele para um julgamento no planeta Oa. O Hal Jordan foi até lá, mas na verdade para roubar a bateria central que dá o poder a todos os Lanternas. Obviamente teve muito fã que não gostou dessa virada de casaca do Hal Jordan e nos anos 2000 a identidade dele como herói foi restabelecida em um reboot criado pelo Geoff Jones, que é o cara que está no comando dos filmes da DC atualmente. Na quinta posição, uma das viradas de casaca favoritas minhas aqui dessa lista e uma das histórias de redenção mais bonitas já contadas em uma animação. A gente tá falando aqui do Príncipe Zuko, que é um dos primeiros vilões de Avatar. Não dá muito pra contar a história do Zuko sem dar spoilers de Avatar inteiro, então já fica aqui o aviso pra você. O Príncipe Zuko é o filho do Senhor do Fogo, que é o comandante da Nação do Fogo, a nação que está entrando em guerra com as outras no universo de Avatar. Ele é exilado pelo próprio pai de sua terra e com isso decide caçar o Avatar para provar o seu valor e finalmente conseguir retornar ao seu país natal. Depois de uma temporada tentando caçar o Avatar sem sucesso, ele vai para o reino da Terra e decide começar de novo ao lado do tio dele, abandonando essa obsessão de querer capturar o Aang. Durante toda a série, o Zuko ele sempre tem muitos conflitos internos, ele não sabe exatamente de que lado ele quer estar e por isso no final da segunda temporada ele acaba mudando de ideia e durante um confronto com o Aang, ele consegue finalmente capturá-lo e levá-lo à Nação do Fogo. Oh, he's mean. He's just mean-spirited. Só que quase imediatamente ele se arrepende disso e alguns episódios depois ele volta pro lado do bem e auxilia o Aang a dominar o fogo, que era o único elemento que faltava para ele conseguir dominar os quatro, se tornar de fato o Avatar plenamente e derrotar o Senhor do Fogo no desfecho da série. Bravo! Normalmente os animes contam com muita virada de casaca, principalmente quando o vilão é derrotado pelo herói e se torna um amigo, um aliado. O melhor exemplo de todos, e a quarta posição da nossa homerista, é o Vegeta, que é o cara que mais deve ter mudado de lado na história de todas as coisas que já aconteceram. Primeiro, o Vegeta começa como vilão, ele vai pra Terra para tentar conseguir as esferas do dragão e se tornar imortal. Ele enfrenta os Guerreiros Z, é derrotado pelo Goku e foge. Depois a gente encontra ele no planeta Namekusei, onde ele é uma espécie de anti-herói, enfrentando o Freeza, mas também não sendo muito aliado do Goku e seus amigos. Aos poucos ele vai se tornando um amigo dos heróis, principalmente na saga do Cell, onde ele luta quase o tempo todo ao lado de Goku e companhia. Só que na saga do Majin Buu ele volta a ser um vilão quando ele é infectado lá
pelos poderes do Babidi. Na verdade, não era bem assim, ele acaba se sacrificando para salvar o próprio filho, Trunks, e aí ele volta pro lado do bem. Se a gente contar Dragon Ball GT, o Vegeta tem ainda mais uma virada, passando pro lado do mal de novo, quando ele é dominado pelo Baby. É virada de casaca pra cacete esse Vegeta, hein? Mas dá pra argumentar também que, na verdade, ele tá sempre atuando em benefício próprio. E muitas vezes o que é bom pra ele, é bom também pros heróis. Nossa terceira colocação está com a Fênix, uma das entidades mais poderosas do universo Marvel e também a responsável por transformar uma das principais heroínas dos X-Men, a Jean Grey, em uma grande vilã. Tudo começa com uma incursão dos X-Men ao espaço, na qual a nave deles é atingida por uma tempestade de radiação solar. A Jean Grey quase morre nisso, mas ela é salva pela entidade da Fênix, se tornando um dos heróis mais poderosos de todo o universo Marvel. Com os poderes da Fênix, ela salva o universo, reparando o cristal Mecran, mas a gente sabe que isso não ia durar muito tempo. O vilão mestre mental acaba mexendo com a cabeça dela e com esse desajuste ela acaba se tornando a Fênix Negra. O problema é que como a Fênix é uma entidade muito poderosa, a Fênix Negra acabou se tornando também um dos vilões mais perigosos de toda a história dos X-Men. Esse confronto foi tão devastador que a Fênix Negra acabou se autodestruindo quando a Jean Grey recobrou brevemente sua consciência e, ciente de todos os poderes que ela tinha nas mãos, acabou se matando para evitar que ela causasse mais danos ao universo. You would die for that. No, not for them. For you. É preciso ter muita coragem para transformar os heróis mais icônicos de todos os tempos em vilões, mas tem casos que isso acontece e acontece muito bem. Como, por exemplo, com o Superman de Injustice, que é o segundo colocado da nossa lista. É muito difícil a gente imaginar o Superman virando um vilão, mas a trama desse jogo faz isso muito bem. Tudo começa quando o Coringa mata Lois Lane, que estava grávida do filho de Clark Kent, e explode uma bomba em Metrópolis. Quando isso acontece, o Superman fica loucão, ele fica completamente devastado, ele perde praticamente a fé na humanidade e jura que isso nunca mais vai acontecer. Só que no processo ele acaba se transformando em um déspota, em um tirano, e ele toma o controle do mundo para si mesmo. E a gente sabe que quando o Superman fica do mal, o negócio fica sério, né? O perigo que um Superman do mal trazia para o mundo era tão grande que os heróis remanescentes desse universo acabaram trazendo heróis de outro universo, incluindo um próprio Superman que ainda não havia se corrompido, para finalmente conseguir derrotar o Clark Kent do mal. Your reign is over. Nosso primeiro colocado não podia ser outro, porque é uma das histórias mais famosas de herói que se torna vilão, do cara do bem que é guiado para o lado do mal. Está falando aqui de Anakin Skywalker, que acaba se tornando o Darth Vader, um dos vilões mais icônicos da história do cinema. O mais legal da história do Darth Vader é que ela é meio que contada ao contrário. Ele é apresentado como um vilão no episódio 4 de Star Wars, e no decorrer da primeira trilogia, a gente descobre que ele é o pai do Luke e que ele era um Jedi antigamente, tendo sido corrompido para o lado do mal. O George Lucas decide contar essa história mais a fundo na trilogia dos Prelúdios, do episódio 1, 2 e 3, quando se achava que ele era o escolhido, o cara que ia restaurar o equilíbrio no mundo, mas ele acaba sendo corrompido para o lado do mal por uma série de coisas ruins que acontecem na vida dele. Mas apesar de ele ser um vilão totalmente assustador, que amedronta qualquer pessoa que assiste pela primeira vez Star Wars, ele ainda tem uma última virada de casaca bem no finzinho da vida dele, quando ele salva o próprio filho das garras do Palpatine no Retorno de Jedi. Ou seja, além de ser uma história de virada de casaca, é também uma belíssima história de redenção. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Oh God, I love that movie. Essa foi a nossa lista com 7 viradas de casaca entre heróis e vilões. Tem alguma aqui que a gente não contou que você gosta? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e de assinar o canal. Até a próxima!